Nós estamos nesse mês de setembro, outubro, com essa série nas marcas da Igreja de Jesus. Colocamos a foto da cidade, porque nós cremos que toda igreja, ela existe não para si mesma, ela existe para os de fora. E em função disso, nós sempre estamos lembrando, no primeiro domingo, lembramos que ela tem que ser bíblica, fundamentada no ensino da palavra de Deus. Ela tem que ser também, por um lado, missional, no sentido de que ela tem que sair para pregar o Evangelho, como temos ali na nossa missão. Existe para anunciar o Evangelho com fidelidade às Escrituras, então nesse sentido que ela é missional, ela olha para fora, ela tem que perceber que você não existe, Deus não te chamou para si mesmo, Deus chamou para os de fora. E também falamos no domingo anterior que ela tem que ser encarnacional, no sentido de que a única maneira que tem para que as pessoas possam ouvir a mensagem do Evangelho é se nós nos envolvermos com elas, é se nós percebermos um pouquinho as suas lutas, as suas dores, e nós trazermos a mensagem do Evangelho, porque é a mensagem do Evangelho que tem uma resposta ao coração delas. Na nossa missão está ali, a gente pode fazer isso acolhendo, assistindo, discipulando pessoas, é assim que a gente pode fazer. Hoje eu quero pensar talvez um nome um pouquinho mais complicado, mas nós vamos explicar. A marca dessa igreja, ela tem que ser transformacional. Se você olhar a missão da nossa igreja, está escrito assim, nós somos uma igreja cristã reformada, que ela existe para pregar o Evangelho, com fidelidade às Escrituras, acolhendo, assistindo, discipulando, capacitando pessoas, a fim de transformar vidas e a realidade local. Então, essa que é a ideia daquilo que nós entendemos de uma igreja que está conectada na mensagem, na ordem de Jesus. Vá e faça discípulos. Temos falado aqui que a igreja só existe por causa disso, para fazer discípulos. A igreja não pode se transformar num clube religioso, a igreja não pode se transformar num local onde nós nos encontramos domingo após domingo, comemos os nossos churrascos, nos divertimos, marcamos as nossas bolas, marcamos para ir nos estádios de futebol para assistir os jogos que nós gostamos, marcamos para fazer tudo isso, enquanto as pessoas do lado de fora, elas estão perdidas. Não é igreja que não entende a tarefa dela sair para fazer discípulos. E aí eu quero pensar com vocês sobre isso. Imagine uma cidade que naquela época, 2000 anos atrás, era uma cidade extremamente próspera, era uma cidade portuária, era uma das maiores cidades do Império Romano, era uma cidade onde a sua marca maior era o seu comércio. Ali, as finanças rodavam muito bem naquela cidade. Havia naquela cidade ali um teatro onde mais de 24 mil pessoas poderiam se encontrar ali sentadas para assistir o teatro. Havia também uma prefeitura na cidade, muito movimentada, que se envolvia com parte dos negócios. E essa cidade, a marca maior dessa cidade era a sua religiosidade. A marca maior é porque as pessoas vinham de vários lugares em torno do Império Romano por causa da religiosidade que ali havia. Ali havia também um campo de futebol, um estádio, onde as pessoas corriam, faziam os seus esportes naquela cidade. Havia até luta de UFC naquela época. Havia uma arena onde havia os gladiadores ali. Aquela cidade também havia homenagens a divindades, e principalmente as pessoas visitavam aquela cidade, Sérgio, por causa da padroeira daquela cidade, Ártemis, a deusa Diana dos Efésios. As pessoas vinham de vários lugares para fazer seus sacrifícios, para buscar fazer eventos teatrais, musicais, em torno dessa cidade. Não sei se você dá para imaginar, mas uma cidade dessa é extremamente urbana. Ela não é uma cidade rural. Ela é uma cidade que tem uma marca como de Belo Horizonte, como de Brasília, como do Rio de Janeiro, como os grandes centros de São Paulo, com seus grandes movimentos ali na cidade. E essa cidade, nos tempos bíblicos, era assim que ela funcionava. Creio que eram cidades da mesma envergadura que nós conhecemos muitas das nossas cidades. Mas essas cidades, elas escondem atrás de si uma realidade que normalmente não aparece muito quando nós lemos. Por exemplo, esconde uma dura realidade, e a cidade de Éfeso não era diferente.
centenas de meninas, com apenas 12 anos de idade, todas elas se entregavam a práticas sexuais para servir no templo. Você tem ideia? A Letícia já passou dessa idade de 12 anos. Os pais que têm filhos com 12 anos de idade, você tem ideia de você pegar sua filha e sua filha ter que servir aos deuses em práticas sexuais? Entregar a homens por causa das práticas sexuais? Nessa mesma cidade havia homens e mulheres que exerciam trabalhos em condições precárias. Era um trabalho escravo que eles faziam. Eles produziam amuletos, eles produziam estatuetas religiosas, e eles vendiam nos mercados públicos para ganhar o seu dinheiro, mas eles eram explorados no seu trabalho. Você consegue imaginar cidades, pessoas que são exploradas no seu trabalho? Era a cidade de Éfeso. Nessa mesma cidade havia famílias inteiras, elas eram envolvidas num tipo de ocultismo, num tipo de bruxaria, num tipo de prática de feitiçaria. As pessoas compravam livros e mais livros sobre feitiçaria, sobre bruxaria. Os shoppings da cidade ficavam lotados com esse tipo de literatura. Você consegue se imaginar numa cidade como essa? O que não rodava nessa cidade? Essa cidade também estava envolvida por uma cultura altamente pluralista, hedonista, só pensava no prazer. E pior do que tudo, a cidade de Éfeso influenciava várias cidades ao redor dela. Eu gostaria que você imaginasse comigo, nessa cidade, quando o evangelho do Senhor Jesus chega nessa cidade, e ele é passado a anunciar nessa cidade com essa realidade. As pessoas pregam o evangelho com fidelidade, pregam o evangelho ali com integridade, com relevância. Gradativamente, homens e mulheres vão ouvindo o evangelho, vão compreendendo o evangelho, vão se rendendo ao evangelho. E sabe o que acontece? Suas vidas começam a ser transformadas. Suas famílias são transformadas. A cidade é transformada. Os seus relacionamentos são transformados. Por incrível que pareça, até os sistemas da cidade são transformados. Aquelas meninas de 12 anos, elas deixam de serem entregues por seus pais para serem prostitutas. Sabe por quê? Porque o evangelho chegou na cidade. No mercado da cidade não se vendem mais estatuetas, não se vendem mais amuletos. O mercado se desestabiliza financeiramente, porque novas fontes de emprego começam a surgir, porque as pessoas ganhavam a sua vida fazendo esse tipo de amuleto. Mas agora, porque o evangelho chegou lá, não acontece mais isso. As pessoas param de comprar livros de ocultismo. Os shoppings, as livrarias dos shoppings, elas quebram, porque não vendem mais esse tipo de literatura que envolve bruxaria. Elas não só abandonam seus livros, mas elas pegam seus livros, vão para a praça e queimam seus livros em praça pública, dizendo que a partir de agora elas não servem mais a esses lixos, a esses deuses. É da mesma forma como antes, essa cidade que influenciava negativamente a todos ao redor, agora passa a influenciar de forma positiva as pessoas que estavam em volta da cidade, porque aquela cidade, o evangelho chegou lá, o evangelho foi pregado naquela cidade, e aquela cidade começa a influenciar outras cidades menores que estão ao redor, por causa da influência do evangelho. Sabe o que eu quero dizer com isso tudo, meus irmãos? Que quando existe numa cidade um grupo de cristãos altamente comprometidos com o evangelho, quando eles amam a Deus, quando eles estão envolvidos na missão que Jesus deixou para eles para fazer discípulos, quando eles se envolvem de forma bíblica, de forma missional, de forma encarnacional,
E agora eles se dirigem na direção dos perdidos, daquelas pessoas que estão vivendo de forma oprimida, aquelas pessoas que estão sem Cristo, aquelas pessoas que estão sendo influenciadas pela cultura perversa da cidade, influenciadas por uma mídia perversa, influenciadas por uma cultura sem Deus na cidade. Quando esse grupo de pessoas alcançadas pelo Evangelho, eles começam a pregar o Evangelho, começam a anunciar o Evangelho, e eles começam a dizer para as pessoas que estavam ali, que Jesus é a resposta para o coração delas, vidas são transformadas, e não só vidas são transformadas, a realidade local da cidade é transformada. Aqui, meus irmãos, para mim está um dos grandes frutos de uma igreja que tem as suas marcas na igreja de Jesus. Ela não só alcança a cidade com o Evangelho, não é só a igreja que enche, mas a cidade se transforma. O médico muda seu pensamento, o advogado muda a forma como ele julga as pessoas começam a ver um movimento na cidade, por causa da penetração do Evangelho, daquele Evangelho que é pregado, que começa a transformar a vida das pessoas, porque o Evangelho chegou ali. Foi isso que aconteceu com Éfeso, quando o Evangelho começou a ser pregado naquela cidade, pelo apóstolo Paulo. Eu quero, baseado nisso, pensar com você, nessa noite, sobre uma dessas marcas da igreja do Senhor Jesus hoje, que é de fato quando ela está envolvida com a missão de Jesus, de fato envolvida com as pessoas de fora, algo novo começa a acontecer na cidade, nas famílias, nos relacionamentos, em todos os sentidos. É isso que eu quero pensar com você nessa noite. Ela não só alcança a comunidade, ela transforma a comunidade. Ela não só alcança a comunidade, ela impacta a comunidade com a mensagem do Evangelho, que muda a visão das pessoas, muda como as pessoas negociam, muda como as pessoas criam seus filhos, mudam como as pessoas tratam seus empregados, mudam como as pessoas vivem no casamento, mudam como os jovens entendem a sexualidade, mudam como as pessoas interpretam a vida. O Evangelho, quando chega de fato nos nossos corações, ele tem que impactar o lugar onde nós estamos, ou isso não é Evangelho. Quando você vê na cidade de Éfeso, quando a gente olha para a cidade de Éfeso, Nicolau, humanamente falando, uma cidade de um contexto urbano, tão pesado quanto aquele, com tanta coisa para as pessoas fazerem, com tanta religiosidade circulando na cidade, com tanta coisa em volta da cidade, muitas pessoas pensam, é impossível transformar esse lugar. É impossível o Evangelho entrar aqui, estabelecer nessa cidade e causar algum tipo de mudança. Como eu disse para vocês, a cidade de Éfeso era uma cidade de uma metrópole muito pesada. 250 mil pessoas moravam naquela cidade. Era um centro político, comercial e religioso. Era o maior centro comercial da Ásia Menor. Ocupava um lugar central a cidade de Éfeso por causa da sua cultura e principalmente por causa da sua religião. Como eu falei com vocês, se encontrava ali em Éfeso a estátua da deusa Diana dos Efésios, 110 metros de altura. Era a maior divindade que havia, os eventos rodavam em volta dela, o dinheiro rodava em volta dessa deusa, as pessoas saíam de vários lugares, gastavam seus dinheiros ali, o comércio girava em volta dessa religiosidade, em volta da religiosidade da cidade, as pessoas sustentavam suas casas em volta da religiosidade da cidade. Mas a gente não pode esquecer que por causa disso havia opressão na cidade. Jovens se prostituíam por causa disso tudo. Mas como eu disse, quando o Evangelho chegou, mudou tudo. Era uma cidade que respirava religiosidade, respirava. Para muitos, os do caminho, a Bíblia chama os primeiros cristãos de não crentes, eles chamam de os do caminho. Para muitos, aquele movimento, daquele grupinho, não tem aquele negocinho, quem são esses caras? Não, eles são seguidores daquele homem que morava numa cidadezinha insignificante, uma cidadezinha que não tinha respeito nenhum. Esses 12 caras são extremamente ignorantes, todos eles são pescadores, não faz diferença nenhuma nessa cidade. Deixa esses homens aí, não vai fazer diferença nenhuma. Eles são seguidores daquele rabi judeu que morreu naquela cruz. Isso não quer dizer absolutamente nada. Mas quando essa igreja chegou na cidade de Éfeso,
Eles transformaram aquela cidade com a pregação do Evangelho, vivendo o Evangelho. Todo mundo olhava, não tem como fazer nada nessa cidade, mas o Evangelho chegou ali, através dessas pessoas. Quando o cristianismo, meus irmãos, ele chega numa cidade, como chegou em Éfeso, para surpresa de muitos, o cristianismo não apenas se estabelece em Éfeso, mas ele gera uma grande revolução de crenças, de valores, de conceitos, de comportamento. Ou seja, quando o cristianismo ele está presente, quando o evangelho é pregado de forma relevante, quando as pessoas compreendem o evangelho que nós anunciamos, que nós vivemos, uma grande mudança pode se esperar, uma grande transformação começa a desestabilizar todas as coisas. Desestabiliza as estruturas de injustiça, desestabiliza as estruturas de opressão, as estruturas imorais, as estruturas corruptas e liberta as pessoas. Às vezes, meus irmãos, nós olhamos para as cidades do Brasil, às vezes nós olhamos para a cidade de Itabira e nos perguntamos, será que é possível? Será que é possível, Marcelo? Um dia desse eu orei. Talvez na cidade de Itabira nós tenhamos na faixa de 90 a 100 mil pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Se o IBGE está certo, nós fomos 20%, se Itabira está com 120 mil habitantes, na faixa de 90 mil pessoas ainda continuam girando em volta da sua religiosidade, ainda a cidade está sob o jugo de uma opressão, de algo que os conduz para longe de Deus. A pergunta é, será que nós, um grupo tão insignificante, será que de fato dá para fazer alguma coisa? A gente não pode esquecer que aquele grupo também era muito significante e muito pequenininho. Nós não podemos esquecer do poder do Evangelho. Do poder do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, ele impacta uma cidade, ele impacta famílias, ele impacta pessoas, ele muda a vida, ele muda relacionamentos, ele muda um sistema. E eu quero pensar com você nessa noite, baseado num texto que Paulo estava em Efésios, na cidade de Éfeso, melhor dizendo. Atos capítulo 19, versículos 8 a 10. Queria que você pudesse ler comigo esses três versículos. O apóstolo Paulo aqui nos ensina como é que nós podemos ser uma igreja que ela anda nas marcas de Jesus. Eu quero pensar com você algumas lições, como é que nós podemos ser uma igreja transformacional, nesse sentido. Vamos ler comigo? Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho, a multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Primeira lição que eu aprendo aqui para ser uma igreja transformacional é que Paulo ele tinha uma estratégia bíblica para com o chamado que Deus deixou para ele. Perceba o versículo 8. Paulo ele entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses. Era costume de Paulo, quando ele chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele procurava era uma sinagoga. O primeiro grupo que ele conversava eram os judeus, os religiosos, pois na sua mente Paulo tinha para Paulo, aqueles judeus já tinham uma certa estrutura pronta para compreender o Evangelho, porque eles tinham todo o Antigo Testamento na cabeça deles. Então era mais fácil, Paulo pensava, comunicar o Evangelho para eles. Se eles compreendessem o Evangelho, automaticamente eles disseminariam o Evangelho, porque eles teriam uma compreensão melhor por causa da base religiosa deles do Antigo Testamento. Então Paulo era um homem que ele era conduzido não pelo impulso, não pela vontade, não por métodos, mas pela sua teologia, pelo seu ensino. Paulo começa, primeiro ao judeu, depois ao grego. Era a sua teologia que determinava a sua agenda, os seus movimentos. Eles poderiam não só compreender mais rápido, mas também eles seriam agentes transformadores na cidade por causa do Evangelho. Era assim que Paulo pensava.
E é assim que nós pensamos muitas vezes. Quando nós comunicamos o evangelho para uma pessoa que ela já cresce num ambiente evangélico, onde ela tem ali as escrituras, por mais que ela não entenda direito, ela cresceu num aparato religioso, a gente pensa, essa pessoa parece que é mais fácil de converter. Porque se eu citar um texto para ela, ela vai compreender melhor. Se eu falar de Deus, eu não vou ter tanta dificuldade para ela compreender o evangelho. Então era isso que passava na cabeça de Paulo. Esses judeus convertidos ao cristianismo, eles seriam aqueles que poderiam alcançar mais rápido os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos, por uma razão muito simples, e aqui eu queria que você prestasse atenção nisso. Não é só porque eles tinham uma bagagem bíblica do Velho Testamento, é porque eles estavam inseridos naquela cultura. Eles eram judeus inseridos na cultura da cidade de Éfeso. E meus irmãos, não tem coisa mais maravilhosa para a gente comunicar o evangelho quando nós estamos mais conectados com a cultura das pessoas que estão nos ouvindo. É como se eu tentasse pregar o evangelho para um cara que fala uma língua que eu não conheço. Eu preciso primeiro conhecer a língua dele, conhecer os costumes, para depois pregar o evangelho. Os judeus não tinham esse problema. Então Paulo pensou, se os judeus alcançarem o evangelho, eles já estão conectados na cultura e isso é muito tranquilo. Vou falar com eles, vou pregar o evangelho para eles. Se o evangelho chegar ao coração deles, eles vão alcançar essa cidade de Éfeso mais rápido. E aí eu fico perguntando para mim e para você nessa noite, quem são as pessoas em nossa cidade que conhecem a cultura, que por conhecer o itabirano melhor, ele pode se influenciar a cidade de Itabira? Quem são as pessoas na cidade de Itabira, que eles são de fato itabiranos por raiz, a qual nós comunicamos o evangelho para ele, e nós percebemos, porque ele conhece melhor a cultura, ele está inserido melhor nesse contexto, ele de fato vai anunciar melhor sobre isso. Quem são as pessoas que nós precisamos ir até essas pessoas? Aonde essas pessoas se encontram? Nas sinagogas? No mercado? Na rua? Na praça? Nas escolas? Aonde estão essas pessoas? Se nós queremos ver a transformação na vida dessa cidade, através do poder do evangelho, nós precisamos nos dirigir a essas pessoas. Nós precisamos nos direcionar em relação a essas pessoas. Mas é interessante que quando Paulo prega, outra lição que ele nos ensina, e eu queria falar com você, meu amigo, a oposição sempre aparece. O texto nos diz aí que alguns endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Se por um lado o movimento de Paulo era estratégico, movimentado por aquilo que ele acreditava, bem montado, por outro lado, Paulo se depara com uma grande oposição, com estruturas de poder estabelecidas, pessoas importantes e influentes na cidade, que eles falam assim, cuidado com o que esse pessoal está falando aí, hein? Eles começam a criar um movimento de oposição à pregação do evangelho, e eles tendem, na verdade, a estremecer as estruturas para dizer o seguinte, tome cuidado com o que esse pessoal está pregando. Paulo me ensina aqui uma outra lição muito importante. Meu amigo, crente, de fato, envolvido com o evangelho, gente que ama o evangelho de Jesus Cristo, gente que entendeu a missão de Jesus, gente que sai, Gladney, ele vai ter oposição na cidade. Às vezes, pode começar de dentro da sua casa. Às vezes, são pessoas que você conhece. Às vezes é sua mãe, às vezes é o seu pai, às vezes são seus irmãos. Quando o evangelho começa a penetrar no nosso coração, as oposições, elas acontecem. Nós fomos chamados para ser ovelhas no meio de lobos. Nós fomos chamados para ser luz em meio às trevas. E é bom eu dizer um negócio para você, que essas oposições aconteçam. Afinal, se um crente de fato numa cidade, se ele não está incomodando ninguém, ele é mais um na multidão. Se o que você prega, se o que você vive, se o que você diz acreditar, não incomoda ninguém, reavalie as suas convicções. Porque se é luz em meio às trevas, vai incomodar sim.
Tem muita gente que às vezes aceita o evangelho, mas ele continua do mesmo jeito, da mesma maneira, ele não mudou absolutamente nada. Ele não faz diferença alguma na casa dele, no trabalho dele, na rua onde ele mora, junto aos seus velhos amigos. Paulo está dizendo que quando o evangelho é pregado com fidelidade, as pessoas aceitam. Há sim oposição por parte das pessoas que estão ali. Se eu e você não causarmos algum incômodo ao status estabelecido na cidade, nas estruturas de poder estabelecidas, não é evangelho. Isso é adaptação cultural. É uma luz que não incomoda absolutamente nada. Quando nós estamos conectados com o que Jesus pediu para a gente fazer, meu amigo, nós vamos ter oposição. Como se diz lá na frase, né, que nós ouvimos lá na conferência, né, Douglas? Né? De um bando de pastores assim. Aí não sei quem falou lá, um dos pregadores falou o seguinte: se você quiser que as pessoas gostem de você, vai vender picolé. Porque o crente, de fato, quando ele começa a anunciar o evangelho transformador, o evangelho que é poder de Deus, as estruturas de poder não gostam. Elas vão correr atrás e elas vão se opor. Eu e você fomos chamados para pregar o evangelho. Quando esse evangelho é pregado com integridade, com relevância, ele incomoda. Porque se ele não incomoda, nós estamos simplesmente falando o que as pessoas querem ouvir. Se esse evangelho que pregamos não incomodar, é porque não estão falando nada demais. Nós estamos, na verdade, só entretendo as pessoas, só divertindo as pessoas. Nós podemos ter, como alguém falou comigo assim, né, nessa avaliação que eu fiz, eu falei assim: Renato, Deus não está chamando você para você criar amigos do evangelho. Deus está chamando você para você fazer discípulos, Renato. Porque eu posso ter um monte de amigos do evangelho com a minha característica, os meus vizinhos, converso com eles, bato papo com eles, a gente assiste jogo juntos, a gente torce junto, a gente fala sobre política, a gente fala sobre as questões da cidade, a gente fala sobre tudo. Ele sabe que eu sou cristão. Ele é nada mais, nada menos do que amigo do evangelho. E Jesus nos chamou para fazer discípulos. Não transformaremos nada, simplesmente nós nos moldarmos às estruturas estabelecidas. Nós vamos ser só conhecidos como aquele cara é o cara gospel. Só isso. O cara gospel agora, sabe o que ele faz? Ele mudou a vestimenta dele. O cara gospel agora, ele tem uma música diferente. Ele fala de um jeitinho diferente. Mas isso não é transformação promovida pelo evangelho. E isso não incomoda nem um mosquito. Mas quando o evangelho é pregado com fidelidade, com relevância, com integridade, ele incomoda. Porque ele desestabiliza as estruturas podres da cidade. As estruturas de poder que mandam na cidade, que conduzem as pessoas para longe de Deus, que aprisiona as pessoas nos seus desejos, nos seus pecados. Meus irmãos, os irmãos sabem que nós vivemos numa cidade em que às vezes ouvimos tanta coisa que o nosso coração, pelo menos não sei quanto a vocês, mas meu coração dói tanto. Quando eu ouço falar que uma mãe tira a vida da filha, depois tira a própria vida. Esse troço não tem base. Eu falei assim: Deus me ajuda nesse negócio. Porque o evangelho tem que botar por terra essa estrutura. Quando nós lemos nesse texto, mais tarde um pouco, Paulo vai nos dizer nesse texto, que as palavras, as posturas de Paulo, passavam a incomodar aquelas pessoas que na sinagoga detinham o controle, detinham a influência das pessoas. Mais tarde, aqueles que ganhavam a vida em torno da adoração de Ártemis, eles se reúnem contra Paulo, pois os seus ensinamentos estavam desestabilizando a economia local, estava desestabilizando as fontes de lucro. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia do que o evangelho chegar numa cidade e as pessoas viverem em volta de uma coisa que está oprimindo, mas é o ganha-pão delas, mas o evangelho chega ali e põe tudo por terra?
Vocês têm ideia de como é que os moradores da cidade não vão virar, os comerciantes, o que eles não vão fazer atrás dos cristãos? Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, logo no texto, um pouco abaixo desse texto que nós lemos. Eles passaram a perseguir o apóstolo Paulo, porque eles não gostaram, porque a esperança de lucro foi embora. Só um parêntese, meus irmãos. Só um parêntese. Às vezes eu leio na Bíblia, todas as vezes, essa questão financeira na cidade, que às vezes nós achamos que ela é que determina a maneira como as pessoas têm que viver, nós não podemos esquecer não, hein? Tem uma estrutura podre atrás disso. Tem uma estrutura opressora atrás disso. Graças a Deus pelas nossas leis brasileiras, porque não fosse assim o troço seria bem pior. Paulo foi, através da sua mensagem, desestabilizando as fontes de lucro daquela cidade. O templo de Ártemis, e aí esses homens, eles passam a fazer de tudo para desencorajar Paulo, para intimidar Paulo. Olha o que Paulo faz. Leia comigo esse versículo. O que Paulo faz? Paulo, então, se afastou dele, tomando consigo os discípulos. Olha que coisa interessante. Paulo, ele não se concentra naquilo que os seus inimigos falam, nas palavras daqueles que te perseguem. Paulo não se incomoda comigo, com isso. E aí, meu irmão, tem para mim uma lição muito interessante aqui. Se você ficar muito preocupado com aquilo que as pessoas falam de você em Facebook, porque você é crente, se você ficar muito preocupado com essas coisas, sabe, eu começo a achar que isso não vai causar nada. Paulo não se importou com os seus inimigos, ele saiu do meio deles, pegou os seus discípulos e foi para outro lugar. Porque para Paulo, na verdade, Paulo pensou o seguinte: Deus me chamou para fazer a obra dele, Deus me chamou para fazer discípulos, Deus me chamou para pregar o evangelho aqui, Deus me chamou para olhar para fora dessa cidade e perceber que tem pessoas morrendo sem Jesus aqui, pessoas indo para o inferno sem Jesus aqui. Deus me chamou, me colocou nessa cidade para isso, Deus colocou uma igreja aqui para isso. Eu não me importo se eles vão falar algo contra mim, não vou ficar ouvindo o que eles têm contra mim. Tem muita gente que fica muito preocupado com o que fulano vai dizer no Facebook, o que vai dizer no WhatsApp, por aí fora vai. Paulo se afasta deles. Como diz o pastor Agreste, na conferência, se você não quer ter oposição como cristão, viva de forma medíocre. Se você não quer ter oposição como crente, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na rua que você mora, num comércio que você tem, viva de forma medíocre. Não incomode ninguém. Faça e fale só aquilo que as pessoas querem ouvir. Faça só aquilo que eles querem que você faça. Você não vai ter nenhum tipo de oposição. Mas no dia que você tomar firme no seu coração, você começar a fazer aquilo que Deus mandou você fazer, meu amigo, você vai ter oposição. O que Paulo faz? Paulo se afasta e dá seguimento ao que Jesus chamou para ele fazer na cidade de Éfeso. Leia comigo, por favor, o texto logo abaixo. Paulo, então, os discípulos, e passou a ensinar diariamente na escola. Primeira coisa, meu irmão, Paulo não se deixou abater pela oposição. Paulo não tentou agradar aquela oposição, mas Paulo deu seguimento àquilo que Jesus o havia chamado para fazer, continuou pregando naquela cidade, e ele se apegou ao chamado de Deus para a sua vida naquela cidade. Ele não ficou lamentando porque alguns grupos ali não gostavam dele, se opuseram a dele, não concordavam com a sua mensagem. O que eu quero te dizer é o seguinte, meu irmão: ao invés de você ficar num canto, encolhido, porque você vive numa cidade em que muitas pessoas se opõem ao que você crê e prega, eu quero que você evangelize, eu quero que você discipule, eu quero que você se envolva com a obra da evangelização, com a obra de alcançar pessoas. Eu quero que você se envolva em falar de Jesus para as pessoas. Perceba, meus irmãos, que é uma multidão de pessoas sem Deus, vazia, buscando tudo para preencher sua alma. Vá atrás dessas pessoas, se envolva com elas. É isso que Paulo fez. Agora pense um pouco comigo aqui. O que você prega e aquilo que você faz tem incomodado alguém? O seu jeito de viver
incomodado alguém? Tem incomodado aqueles que detêm o poder da cidade? Aqueles que têm influência na cidade, no bairro, na sua casa, no seu trabalho? O evangelho que nós anunciamos tem feito as pessoas repensarem a sua vida. O que me chama a atenção de Paulo aqui, que no texto logo abaixo, Paulo, sabendo disso tudo, ele toma uma outra iniciativa. Ele se centraliza na palavra de Deus e não naquilo que as pessoas querem ouvir. Olha o que diz o versículo 9 e 10 aí. Leia comigo, por favor. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos. Paulo aqui ele se dedica de forma intencional ao ensino da palavra. Vidas e cidades só serão transformadas se a palavra de Deus for ensinada constantemente, diariamente, com grande intensidade, visando a todas as pessoas. Essa é a compreensão que nós precisamos ter do plano de Deus para a nossa vida, meus irmãos. É essa compreensão que nós precisamos ter. Nós precisamos pregar o evangelho diariamente, constantemente, ensinando a palavra de Deus a homens e às mulheres. É dessa forma que as pessoas vão ficar livres desses poderes que oprimem as pessoas. É dessa forma que a cidade vai ser impactada. É dessa forma que as coisas vão ser redimensionadas. É dessa forma que os relacionamentos vão ser transformados. É dessa forma que vai ser desestabilizadas as estruturas podres de poder da cidade. É interessante que o verbo que Paulo usa aqui para ensinar é um verbo que nós conhecemos, é a palavra dialogar. É fantástico isso, porque Paulo era um homem aberto para aprender. Ele não tinha dificuldade nenhuma em dialogar com ninguém. Ele não tinha dificuldade de ensinar a sua mensagem e parar para ouvir o que as pessoas estavam dizendo, o que elas pensavam, como elas pensavam sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo. Paulo não tinha dificuldade disso, e a partir disso Paulo entrava num diálogo com eles, com aquelas pessoas daquela cidade. Sabe, meus irmãos, tem muita gente que tem resistência com a igreja, sabe por quê? Porque encontrou muito crente chato pela frente, cara que não sabe ouvir ninguém, o cara é burro igual uma porteira, o cara quer enfiar o ensino dele goela abaixo na cabeça das pessoas, o cara acha que é melhor que todo mundo, o cara acha que ele é santo e melhor do que todo mundo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos aprender a dialogar com as pessoas da cidade, aprender a ouvi-las, aprender a ouvir as suas críticas, aprender a ouvir e falar a partir da realidade delas. Outra lição que Paulo nos ensina aqui, Paulo diariamente pregava a palavra. Era um homem constante nisso. Alguns estudiosos dizem que a escola de Tirano, ela vinha de um professor que ele ensinava, e ele fazia isso num local que ficou conhecido como a escola de Tirano. Só que ele fazia isso na parte da manhã, mas das 11 da manhã até as 4 horas da tarde, ninguém frequentava aquela escola de Tirano, porque o sol era escaldante, e justamente nesse horário mais quente do dia, não tinha aula, e o espaço que Paulo ocupava, ele aproveitava para ensinar todas as pessoas, das 11 às 4 horas da tarde, durante 2 anos. Às vezes, meu amigo, eu sei que você olha para a sua igreja, eu sei que você gostaria que a sua igreja crescesse, mas a pergunta é, você tem se dedicado? Você tem se dedicado a pregar o evangelho, a ensinar as pessoas, a abrir a porta da sua casa, a convidar seus amigos não crentes para tomar café com eles, a começar a entrar em contato com eles, a perceber a realidade deles com intenção, com desejo de se aproximar deles e fazer isso de forma sistemática, de forma diária, de forma constante. Você tem se dedicado a isso? Você quer que de fato que sua igreja, mais do que você tem se dedicado intensamente, ou você tem transferido isso para outras pessoas, domingo após domingo? Ou você acha que isso é especialidade de alguns que tem que fazer? Você tem se dedicado, por exemplo, ao seu grupo de crescimento, aos ministérios que Deus colocou na sua mão? Você tem colocado o melhor seu, o seu melhor, a sua melhor capacidade, a sua melhor criatividade, o seu melhor esforço na tarefa que Deus tem te confiado? Paulo aqui me dá uma lição muito profunda. Paulo era um homem que ele tinha um foco.
E aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe, meus irmãos. Como nós nos dispersamos facilmente. Como o mundo nos encanta. Como um programinha de televisão, desculpe falar, meus irmãos, às vezes até como um jogo de futebol, nos desvia tão tranquilamente. Paulo tinha um foco no coração dele. Ele queria muito que a igreja de Éfeso crescesse, que aquela igreja fosse missional e transformasse a cidade. E eu faço a mesma pergunta para você. Você pensa assim? Você ora assim? Um dia desse, conversando com o Carlos da Valéria, e Carlos falando assim, está vendo aquele ponto ali? Aquele ponto de prostituição na cidade. Aí as pessoas acham que eu não tenho problema. Não tem problema. Quantas jovens estão se iniciando nessa vida? Não tem problema. Aquela turma está se perdendo. Não tem problema. Isso tem te incomodado? Ou você está muito aí? Um dia Deus faz. Não precisa de mim, não precisa de ninguém. Igrejas não se tornam transformadoras na sua cidade sem que hajam homens e mulheres com muita dedicação, com muito empenho, com muito foco, a começar da minha vida. Agora, meus irmãos, um fato interessante aqui que Paulo ele usa de forma estratégica na escola de Tirano. Veja o que Paulo faz. Como eu falei com vocês, a cidade de Éfeso ela era visitada por várias pessoas. Era como se fossem essas cidades religiosas no Brasil. Por exemplo, a Aparecida do Norte. Várias pessoas vinham para chegar naquela cidade. E ali as pessoas iam, não só por questões religiosas, mas as pessoas iam para consumir. As pessoas iam para comprar. Só que de 11 da manhã até as 4 horas da tarde o comércio fechava. Porque o sol era insuportável. O que Paulo fez? Aquelas pessoas iam para onde? Iam para a escola de Tirano. Paulo, por 2 anos, sistematicamente aproveitou esse momento. E ensinava as pessoas o evangelho diariamente por 2 anos, aproveitando uma situação na cidade, que a própria cidade propiciou, e Paulo, com o coração cheio de Deus, com o coração apaixonado por Jesus, com um coração apaixonado por ver a cidade transformada, por ver vidas transformadas, Paulo não perdeu o foco. Paulo aproveitou o momento daquele instante para pregar o evangelho, para ensinar o evangelho às pessoas diariamente. Eu queria te fazer uma pergunta, meu irmão. Você já parou para pensar que na cidade, às vezes tem lugares assim, nós passamos o olhar sem perceber? Que tem lugares que Deus está colocando você, para você comunicar o evangelho ali. Que Ele está cruzando vias e colocando você ali, para que de fato Deus faça uma obra nessa cidade, Deus faça uma obra nessas famílias, nesse lugar. Mas o que muitos de nós temos feito? Está comigo? Eu não sei falar de Jesus para ninguém, eu não sei pregar o evangelho, vou chamar alguém aqui para fazer isso. Isso me ensina, meus irmãos, que nós precisamos, se nós queremos participar desse mover de Deus na cidade, porque eu acredito, Gladney, o mover de Deus está na cidade. Deus está fazendo alguma coisa. Deus tem os seus aqui. Ele vai chamar os seus aqui. Vendo vidas e a realidade local sendo transformada, nós precisamos descobrir quais são as escolas de Tirano que Deus está colocando na nossa frente. Nós precisamos perceber isso. E aí, meus irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês. Quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente chega para Deus e fala assim, Deus me use, eu quero viver para o Senhor. Deus, Ele vai começando a encaminhar para que essas coisas aconteçam. Quais são as oportunidades que Deus está mostrando na cidade, para que nós possamos dialogar com as pessoas, para que nós possamos ensiná-las a palavra de Deus. Uma coisa eu quero te dizer, meu irmão, se nós não sairmos dessas 4 paredes, se você não desligar seu aparelho de televisão, se você não parar de pensar em si mesmo,
não tem jeito. É impossível. Se você não se dedicar, se você não focar, não tem jeito. E aí a Bíblia vai nos mostrar qual foi o resultado disso. Lê comigo o texto logo abaixo. Todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Você percebe essa palavrinha que aparece aqui? Todos ouviram, sem que Paulo saísse de Éfeso. Hoje, meus irmãos, nós temos internet, nós temos WhatsApp, nós temos Facebook, nós podemos ter blogs, nós hoje podemos nos conectar a várias pessoas, mas o que nós estamos fazendo com essas coisas? O que estamos fazendo com o momento que Deus tem nos dado? O que nós estamos fazendo com as ferramentas que Deus tem nos dado? O que nós estamos fazendo com o tempo que Deus tem nos dado? Por trás do que acontece aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha uma visão. Sabe por que ele tinha uma visão? A visão de Paulo era que a cidade de Éfeso influenciaria as outras cidades. Se você depois chegar em casa e ler Colossenses, a cidade de Colossos, não foi Paulo que evangelizou a cidade de Colossos. Quem evangelizou a cidade de Colossos? Foram os caras que saíram de Éfeso e foram para a cidade de Colossos. Várias cidades, Hierápolis, Colossos, é muito parecido. Quando eu estava no seminário, eu tinha um professor de história, que ele fez um estudo, como é que o evangelho cresceu tanto em Valadares, Ipatinga, inclusive no Espírito Santo, uma cidadezinha pertinho da gente aqui, Alto Caparaó. Era muito forte a questão do café, as pessoas se reuniam, várias pessoas vinham por causa da alta do café, e ali as pessoas ganhavam o seu dinheiro com café, mas eles não ficavam ali, e eles saíam daquela cidade de Alto Caparaó, e eles iam para outras cidades, e quando eles iam para outras cidades, sabe o que eles faziam? Eles abriam a porta da casa deles para fazer uma igreja ali. Evangelizou Valadares, Ipatinga, evangelizou Fabriciano, evangelizou uma parte do Espírito Santo, talvez evangelizou Itabira, né, Valtair? Sabe por quê? Porque eles tinham uma visão. Eu creio, meus irmãos, que o Senhor Jesus está querendo isso de nós, está querendo ver isso em nós. Crentes que chegam nas cidades, Ele abre as suas portas, eles mantêm diálogo com as pessoas de fora, eles começam a perceber que de fato Jesus precisa ser pregado aqui, e eles se levantam e falam assim: eu estou nessa, eu estou nessa. Eles se dedicam intensamente, eles buscam estratégias, eles olham para a cidade, eles se importam com as pessoas de fora. Foi o que aconteceu com Paulo. E Paulo está nos ensinando aqui que quando o evangelho é ensinado, pregado, ele transforma a maneira como os indivíduos se relacionam consigo mesmo, como os indivíduos lidam com o seu corpo, como os indivíduos lidam com as suas emoções, com a sua sexualidade, como os indivíduos lidam com o seu patrão, como os indivíduos lidam com o seu semelhante. O evangelho nos transforma de forma integral, quando esse evangelho é pregado com fidelidade, com relevância, para que haja compreensão para a vida das pessoas. E sabe o que acontece? A cidade é impactada. Na história de Alto Caparaó, o pastor, né, se você ler, tem uma história que fala lá, eu esqueci o nome dele, é Cícero Cirqueira. Obrigado, Elisete. Ele foi conhecido não como o homem honorário de Itabira, mas ele foi conhecido como o prefeito da cidade. Foi assim que ele foi conhecido na cidade. Porque eles faziam um trabalho tão fantástico que impactou a cidade. E impactou não só aquela cidade, como impactou outras cidades. Porque é assim que deve ser a nossa vida, quando homens e mulheres são transformadas pelo Evangelho, e eles decidem dedicar o melhor que eles têm, intensamente, para a obra do Senhor Jesus, de ensinar o Evangelho, de pregar o Evangelho na sua totalidade, na sua relevância. O que acontece? A cidade é transformada, vidas são mudadas. E aqui, meu irmão, eu quero te fazer uma outra pergunta. Eu gostaria que você pensasse sobre essa pergunta.
e você levasse essa pergunta para a sua casa. Você gostaria de ver a sua cidade não ser mais conhecida pelo índice de suicídio? Você gostaria? É triste isso, meus irmãos. É triste. Às vezes achamos que está tão longe de nós. Você gostaria de ver a sua cidade não ser conhecida pelo índice de criminalidade, de marginalidade, ou ser conhecida por uma cidade extremamente religiosa, que está enganando as pessoas, pais envolvidos com álcool, famílias se separando, destruindo seus lares, jovens sem expectativa alguma com respeito ao amanhã e preferindo enfiar a cara na droga, ou a política da sua cidade sendo transformada? Paulo nos ensina que nós precisamos nos dedicar à tarefa de que Jesus nos confiou, mas precisamos fazer isso com muita dedicação, com muita intensidade, com muito foco. Nós precisamos nos levantar e dizer: eu quero me envolver, eu quero dar o meu melhor, mesmo que seja na dor, eu quero dar os meus dons, eu quero dar os meus talentos, eu quero dar os meus bens, para que as pessoas dessa cidade sejam transformadas pelo poder do Evangelho. É evidente, meus irmãos, que Paulo, ele se dedica, ele entrega o seu melhor, da sua força física, da sua força emocional, porque Paulo, ele confiava não só nas suas estratégias, Paulo confiava no poder de Deus, Paulo confiava na ação de Deus, no mover de Deus naquela cidade, através da sua vida. E às vezes nós nos esquecemos que Deus, ele colocou o Espírito dele dentro de nós, Nicolau. Nós somos pessoas que temos a força, porque o Espírito dele habita em nós. E essa força que habita em nós é para que nós nos dediquemos, Marcelo. Para que nós nos empenhemos. Foi para isso que ele nos chamou. Ele não está chamando você para você vir nesse banquinho confortável, tirar um cochilo bom aqui nessa noite. Nem para você ficar lendo a sua literatura, nem para você ficar pensando em outras coisas. Ele chamou você, colocou o Espírito dele dentro de você, cara. Para você ser instrumento de Deus aqui, cara. Deus. Às vezes eu gosto muito de John Knox, fundador do presbiterianismo, né? Diz que John Knox, Estevão, ele saía na porta, abria a janela da sua casa, ele olhava para a cidade e falava assim: Deus, me dê a Escócia, senão eu morro. Você já orou assim quando você abre a janela da sua casa? Você já orou pela cidade? Você já orou para que Deus te use aqui, cara? Mas usar pregando o Evangelho com fidelidade, com relevância, com integridade. E esse Evangelho tem que começar em você. Eu quero concluir, meus irmãos. Eu quero concluir. Eu quero concluir com a leitura restante desse texto. E aí eu vou concluir. Porque Paulo vai dizer justamente o que acontece quando nós nos dedicamos, quando nós nos dispomos para fazer o que o Deus quer que nós façamos. Paulo está, na verdade, sinalizando aqui para nós o impacto do Evangelho numa cidade, na vida das pessoas e por aí afora. Vamos ler comigo, do versículo 11 em diante. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado ou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos.
Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, ele chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Perceba que o evangelho provocou numa cidade, quando um homem decidiu, na dependência do Espírito Santo, a se dedicar ao chamado de Deus. Perceba que o impacto foi tão grande na cidade, que superou as questões econômicas na cidade. Alguns dizem aqui que esses livros que foram vendidos, dava para 150 anos de trabalho. Era um valor muito alto que eles colocaram para queimar na cidade. O impacto do evangelho foi tão grande que superou as questões econômicas, superou as questões religiosas, superou a religião, a opressão causada pela religião, superou os interesses de ganhos desonestos, superou a exploração das pessoas. Eu creio, meus amigos, que uma igreja que ela anda nas marcas da igreja de Jesus Cristo, e ela entende para que ela foi chamada, para fazer discípulos. Ela não perde tempo com outra coisa, ela se envolve com as pessoas, ela clama a Deus para que Deus possa usá-la. Eu creio que quando cristãos acontece isso com a vida deles, as famílias são impactadas, a cidade é impactada, nada fica do mesmo jeito, casais são transformados, o adultério na realidade é diminuído, a violência é diminuída, a droga é diminuída, tudo isso acontece quando homens e mulheres se dedicam ao evangelho do Senhor Jesus. E eu queria encerrar essa mensagem com uma frase do N.T. Wright, um teólogo muito bom. Ele disse uma frase que tem me incomodado. Ele diz o seguinte: se o evangelho não está transformando você, como você sabe que ele irá transformar qualquer outra coisa? Se o evangelho não está transformando você, como você sabe que ele irá transformar qualquer outra coisa? Não seja um amigo do evangelho, meu amigo. Não seja um mero conhecedor das Escrituras. Conhecimento que ele não é vivido só gera orgulho em nós. Conhecimento que não é transmitido, que não é pregado, esse conhecimento gera doença em nós. E não adoece só a gente, mas as pessoas que estão em volta da gente. A minha oração, meus irmãos, nessa noite, que esse evangelho que nós afirmamos crer, ele comece a mexer em nós. E a partir daí, vai começar a mexer nas estruturas em volta de nós. Eu queria orar por você. Queria pedir a Deus pela sua vida. Eu queria pedir a Deus para que você pudesse sair da sua zona de conforto. Para que você pudesse pensar a partir de hoje, nessa semana, quem Deus está colocando na sua frente, para que você seja instrumento de Deus, para levar a mensagem do evangelho a essas pessoas. Onde estão as escolas de tirano da cidade? Onde estão as sinagogas da cidade? Onde estão? Quem sabe, dentro da sua própria casa, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, que eles não conhecem a Cristo. Vamos orar. Ó Deus, tem misericórdia da nossa vida. Ó Deus, não existe coisa mais maravilhosa, mais extraordinária do que viver o evangelho, de perceber que o evangelho ele muda corações, que ele é poder de Deus, de perceber que quando o evangelho chega na vida de uma pessoa que estava sem esperança, que estava perdida, que era escrava dos seus próprios desejos, que era amante dos prazeres, que era alguém que só se importava consigo mesmo. Deus, quando o evangelho chega e muda uma pessoa dessa, há uma festa nos céus. Deus, a minha oração é que a igreja de Itabira, ela acorde. É momento da gente abrir os nossos olhos
e perceber o que Deus está querendo fazer através de nós aqui. Deus, nós temos tanta coisa para fazer, mas nós temos perdido tanto tempo com tanta coisa que não vale a pena. São coisas que, quando estivermos na presença do Senhor, o Senhor não vai levar em consideração, porque são coisas banais, são futilidades, não são coisas que estão na agenda do Senhor, não são coisas às quais o Senhor se importa, porque de fato quem o Senhor se importa é com o filho que saiu de casa, está perdido, está morto. Deus, eu creio no Evangelho, eu creio que o Senhor colocou a igreja do Senhor Jesus aqui, é com essa missão. Não deixa a gente perder o foco, não deixa a gente perder o foco nem nas nossas próprias atividades religiosas, não deixa a gente perder o foco nos nossos ensinos que temos até mesmo entre nós mesmos, não deixa a gente perder o foco nos nossos próprios afazeres e achar que está tudo bem. Deus, nos ajude, Pai, desperta a tua igreja, abre os nossos corações, nos torne, ó Deus, verdadeiros parceiros da missão do Senhor. Nos torne, ó Deus, com a alegria de ver pessoas sendo transformadas e essa cidade sendo impactada pelo poder do Evangelho. Ó Deus, obrigado. Fique conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém.